com vocês as minhas reflexões e os meus estudos. Talvez vocês me perguntem algo que eu não saiba responder, a gente pede ajuda aos universitários. E fiquem à vontade para perguntar também, por favor, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar sobre imunidade psíquica. O que será que é isso? O que é imunidade em termos fisiológicos? Quem pode falar para mim o que é imunidade? Imunidade. A gente falou tanto nessa palavra quando teve a pandemia, né? Que a gente tinha que estar com a imunidade alta, para quê? Para Isso, para nos defender, para ter resistência, para nos defender, né? A gente estava falando muito sobre isso, porque tinha um vírus ali invisível, né? Fortalecimento também, né? Então, em termos fisiológicos, imunidade é o nosso sistema de defesa do nosso corpo físico. Como que ele reconhece, né, que tem alguma coisa estranha, alguma substância, algum agente estranho e se defende contra isso. A gente tem a imunidade inata, que a gente já nasce com ela, e a gente também tem a imunidade adquirida. Então, inata ou natural é o nosso sistema de defesa, os nossos linfócitos, né, que nos defendem contra os agentes. E também a gente recebe, desde o momento que a gente está se formando no útero materno, por amor, né, uma lei de amor que rege o nosso universo, nós recebemos da nossa mãe todos os anticorpos dela. E isso vai constituindo o nosso sistema de defesa do nosso corpo. E tem a imunidade adquirida. Por exemplo, a vacina é uma imunidade adquirida, né? A gente vai lá se vacina para não ter os sintomas graves e fortes de uma determinada patologia. Também a gente recebe, pela lei do amor, né, o colostro, quando a gente nasce, e no colostro está cheio de células de defesa, né, para defender, para preencher todo aquele corpo daquele bebê. E psiquismo? O que seria psiquismo? Sem ler. Depois a gente já lê. O que vocês entendem como psiquismo? Mente, né? Nós somos esse corpo aqui? Não. O que nós somos? Espíritos. E o espírito é pensante, né? Nós somos, na verdade, pensamento, que nós não temos um corpo. O espírito, ele não tem corpo, ele pensa, né? Ele raciocina, ele tem inteligência, ele tem o princípio da inteligência. Psiquismo na doutrina espírita é o próprio espírito, o ser pensante. Então, tudo que parte daqui da nossa casa mental. Hoje nós estamos aqui porque o nosso campo mental nos imantou e fez com que nós estivéssemos agregados aqui. Olha que maravilha, sem a gente perceber, né? Então é isso que rege, na verdade, a nossa vida, né? O que nós pensamos, o que nós somos o que procede, como diz a leitura do Evangelho, o que procede do coração. A Joana de Ângeles, no livro Momentos de Felicidade, traz um capítulo que fala muito bem sobre isso. Chama Mentes em Ação. Eu trouxe um pedacinho só para a gente refletir aqui. Mais graves viroses são aquelas que têm procedência no psiquismo desvairado. Porque a gente não fica com medo, né, dos vírus, das bactérias, né? E por que será que eles atuam no nosso corpo? Porque tem um campo, né? Às vezes a nossa imunidade está baixa, ele entra ali e provoca mudanças, provoca patologias, né? Mas da onde que provém outros vírus? Está aqui, do nosso campo mental. Porque normalmente as doenças, por isso que a gente fala doenças, elas são psicossomáticas. Elas começam no psiquismo e vêm para o soma, que é o corpo.
E o nosso espírito é antigo, né? Quantas e quantas encarnações nós já tivemos e quantas inculcações, quantas fixações mentais nós temos no nosso espírito e que ficam reverberando, né? E isso é prejudicial, mas nós vamos ver como que a gente se imuniza, como a gente fica imune disso. E aí ela fala então que as mais graves viroses são aquelas que têm procedência no psiquismo desairado, por ser agente da vida organizada. Por quê? É o psiquismo que é agente, é ele que atua na vida, é a nossa mente, o nosso espírito, que atua na nossa vida organizada como corpo, como matéria. A mente sadia propicia o desenvolvimento de micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática, ou seja, o corpo, o soma. Assim como através de descargas vigorosas, bombardeia os centros de atividade, dando curso a desarmonias inumeráveis. Então, tudo começa aqui. Mentes viciosas e pessimistas geram vírus que se alojam no núcleo das células. Olha, gente, Joana de Ângeles está falando para nós, né, que os nossos pensamentos podem criar vírus perigosos para o nosso corpo. E eles vão se alojar no núcleo das nossas células, orgânicas também. E as destruindo, se espalham pela corrente sanguínea, dando surgimento a enfermidades soésias, ou seja, grosseiras, baixas. Além dessa funesta realização, interfere na organização imunológica. Então, interfere na nossa imunidade, o nosso pensamento. E, afetando-a, faculta a agressão de outros agentes destruidores. A gente sabe, né? A gente tem conhecimento já, né? Que a ciência fala pra gente, como que a gente aumenta a nossa imunidade. Como que a gente aumenta a nossa imunidade? A gente nasce com uma imunidade, mas a gente tem que deixá-la sempre bonitinha, equilibrada. A parte física, como que vocês acham que a gente aumenta a nossa imunidade fisiológica? A gente falou muito sobre isso na pandemia também. Alimentação, exercício, sono, né, o descanso. E o que mais? Alimentação. E bons pensamentos. Pensamento positivo, né? Positividade, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Isso nos imuniza o corpo. E o que faz com que a gente caia a nossa imunidade? Porque às vezes a nossa imunidade cai e a gente fica doente, né? E por que será que cai a nossa imunidade? O inverso, né? Maus pensamentos, más palavras, pensamento negativo, pensamento adoecido, né? E quantas doenças, quantos adoecimentos a gente traz para a nossa vida, ou por desconhecimento da lei que rege a vida, ou às vezes a gente conhece, mas não pratica, né? E existem as leis também de amor, né? Como falou na passagem do Evangelho, as leis sistêmicas da família, né? Honrar pai e mãe é uma lei. Quando a gente não honra, a gente está falhando com a lei de amor, e aí a gente também pode adoecer. A gente muitas vezes traz para nós doenças do sistema familiar, por amor cego a um familiar, a gente carrega uma dor que não é nossa. Tudo isso por quê? Porque a gente vai inculcando, né? O nosso psiquismo está desequilibrado, desalinhado, ou está faltando um pouco de conhecimento também. E que hoje a irmã se trouxe para nós, para a gente poder fazer a reflexão sobre isso. Tudo bem até aqui? Vamos continuar no mesmo texto, Mentes em Ação. A Joana fala assim: vives, pensas e almejas. Então, vive, eu vivo, penso e almejo. Consciente ou inconsciente. Aquilo que eu falei, por amor cego a alguém da família, às vezes eu carrego uma dor e adoeço. Então, é de forma inconsciente. Conforme dirijas a mente, recolherá os resultados. Possui todos os recursos ao alcance da vontade. Então, de quem depende aumentar a minha imunidade? Eu. De
em mim mesma. Através do quê? Das escolhas. Escolhas. Através da minha vontade. Né? Porque eu tenho conhecimento que se eu comer muito doce eu posso desenvolver diabetes. Não tem? Mas por que eu continuo comendo doce? Escolhas. Né? Eu tenho que acionar uma potência da minha alma que chama vontade. Ela tem que estar acionada. Eu quero. Sabe aquela questão que a gente fala assim? A pessoa só muda quando ela quiser? Eu quero. Né? Vai ser fácil? Pode ser que não. Pode ser que seja. Né? Para alguns mais fácil, para outros um processo mais, né? Mas necessita o quê? Esforço. Nosso esforço e a nossa vontade. Em ação. Colocar a vontade em ação. Então, possui todos os recursos ao alcance da vontade. Canalizando-a para o bem ou para o mal. Fruirá saúde, doença, alegria ou tristeza. A nossa mente está sempre bonitinha, na lei do amor, equilibrada? Não. Não. Nossa, está sempre mais desequilibrada. Isso, a gente às vezes está mais desequilibrada. É difícil arrumar esse equilíbrio, né? Encontrar o fio da meada. Mas ela está falando que nós podemos encontrar. Tá na nossa vontade, né? Tá no nosso querer. E também buscar, né? Alicerce para isso. Então eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar informação para me ajudar. Tenha em mente, no entanto, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos, dependendo de ti a direção que lhe concedas. Então, tudo depende de quem? De nós mesmos. Só que também, às vezes, além desses vírus que nós mesmos produzimos pelo nosso campo mental, pelo nosso psiquismo, pela nossa mente, a gente muitas vezes se vincula com outros psiquismos, porque está todo mundo aqui pensando, todo mundo é um espírito e está pensando e está vibrando, né? Se tiver todo mundo vibrando na mesma faixa, vai dar uma delícia. Mas vocês já entraram em algum lugar que vocês falaram, nossa, esse lugar está, não sei, estou passando mal, todo mundo está legal. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? E às vezes é a gente que leva o desequilíbrio, sabia? Às vezes a gente coloca sempre, a gente gosta de se vitimizar, né? Colocar a culpa sempre no outro, né? É o ambiente, as pessoas que estavam lá que não estavam legal. Às vezes sou eu mesmo que estou levando esse desequilíbrio. Então, olha que importante a gente ter conhecimento disso. Então, nós pensamos, e esse pensamento, ele adquire forma. Como que a gente conversa na espiritualidade? Espírito com espírito. Como vocês acham que é o diálogo? Com o pensamento, com as imagens que a gente projeta. Né? Não é em inglês, português, espanhol, é pelo pensamento. É por isso que na espiritualidade a gente não consegue mentir para ninguém. Pensou, tá lá, ó. Todo mundo está vendo, né? Aqui não, aqui a gente disfarça, né? Bota um sorriso no rosto, faz de conta que está tudo bem. Por exemplo, o meu coração aqui está aceleradíssimo, mas para vocês parece que está tudo lindo e maravilhoso, né? Então a gente consegue disfarçar com a nossa persona, mas o espírito lá não disfarça. Pensou, aparecer lá a forma, a imagem mental. Então, olha lá a explicação. Fluido ou formas de pensamento. Os nossos pensamentos que emanamos pela força mental, que muitas vezes carregam nossas emoções, e assim, lançadas no espaço, acabam criando as chamadas formas de pensamento. Então, elas criam formas, os nossos pensamentos criam formas. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, porque nós co-criamos junto com Ele o mundo que a gente quer. Primeiro o nosso mundo, só que interfere no mundo coletivo, porque imagine todo mundo criando coisa ruim, ou todo mundo criando coisa boa. Como que não vai ficar a vibração? As formas de pensamentos por nós emitidas são capazes
capazes de alcançar pessoas, lugares e animais. E são capazes de contaminar, de machucar, de adoecer, de entristecer pessoas, lugares e animais. Olha o poder que nós temos nas mãos. As formas de pensamento ou fluidos, não é fluidos, é fluidos mesmo, partem do pensamento, criam forma e, plastificando-se, se tornam miasmas. Estes de acordo sempre com a fonte, boa ou não. Miasmas podem afetar a nossa psicosfera por ser uma emanação eletromagnética. Nós estamos emitindo, né, o nosso magnetismo. Por ser uma emanação eletromagnética, ela toma forma, ela plastifica e fica ali naquele ambiente. Olha que coisa. Pode alterar o nosso padrão psíquico, o nosso estado emocional e físico do momento. Então, conforme a gente vai criando, né, o nosso mundo, a gente vai dizendo como a gente está. Então, disse muito assim, o mundo fora é aquilo que está reverberando aquilo que nós temos aqui dentro. Não tem problema se está desorganizado, o problema é deixar desorganizado, né? Porque nós estamos aprendendo, somos aprendizes, bem pequenininhos ainda, né? Estamos na nossa infância espiritual. Mas o problema é ter conhecimento e ficar estagnado, não usar esse conhecimento em nosso favor e em favor da nossa coletividade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos continuar. Tem um provérbio que fala assim: diga-me com quem andas, e te direi quem tu és. No Espiritismo diríamos assim: diga-me o que tu pensas, que te direi quem te acompanha, guia e influencia. Por quê? Atraímos outros psiquismos, outros seres pensantes que estão vibrando e pensando na mesma faixa vibratória que nós. Né? Então, assim, conforme a gente está naquele dia, é quem está nos acompanhando. Se a gente quer que o nosso protetor espiritual, que os protetores da casa de Zê estejam sempre em contato conosco, nos ajudando, o que a gente tem que fazer então? Positividade. Porque a gente tem esse poder. E por que a gente escolhe ir para o caminho negativo? Se toca o telefone de madrugada, a primeira coisa que vem na cabeça: meu Deus, aconteceu alguma coisa comigo. Por que a gente não fala assim: meu Deus, será que aconteceu uma coisa muito maravilhosa? Alguém está querendo contar para mim? É que dificilmente esse horário vem notícia. Mas pode ser. Né? Mas a gente já pensa coisa negativa, né? Eu estou vindo para cá para fazer, né, a reflexão aqui com vocês. O que veio no meu pensamento? Só: ai meu Deus, estou nervosa. Ai, será que eu vou falar direitinho? Será que eu vou esquecer alguma coisa? Né? Aí eu: não, está tudo bem. Faço a minha oração, tento me controlar e consigo. Mas é fácil? Não, é exercício, gente. A gente fica bom naquilo que a gente pratica muito. Então é muito exercício diário. A irmã Nancy, no livro Informa Íntima, que traz esse tema imunidade psíquica, ela começa o capítulo falando de um trechinho do Evangelho, que é esse aqui, ó, o item 9 do capítulo 28. Ela fala assim: o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar para melhorar-se. Por que será que ela fala de médium e de melhorar-se para falar de imunidade psíquica? Nós somos médiums? Somos. E o que pressupõe ser médium, ter mediunidade? Ter contato, se vincular, né? Sensações, percepções de outras vibrações, né? Então, aquilo que eu falei no começo, não são só
os vírus produzidos por nós mesmos, as doenças, as patologias, os miasmas. Existem, gente, até larvas astrais. Se vocês lerem o livro Missionários da Luz, capítulo 4, ele fala só sobre isso, formas de pensamento, miasma e larva mental. O que é a larva mental? Um pensamento negativo repetitivo por muito tempo. Cria uma larva que vai nos prejudicar. Onde a gente for, ela está acompanhando a gente. Interessante, né, Neiva? Porque quando a gente lê essa colocação, né, que está lá no Evangelho, falou em médium e conexão, a gente já pensa em desencarnado. Perfeito. Eu tenho tenho mediunidade, eu vou perceber o espírito desencarnado. E não é isto, é o desencarnado e o encarnado. Todos os seres vivos, todos os espíritos vivos, encarnados ou desencarnados, somos espíritos. É isso que a gente tem que lembrar, né? As obsessões partem de nós mesmos, como eu falei, criamos as nossas doenças, nós obsediamos o outro, pode ser encarnado ou desencarnado, e o encarnado e o desencarnado também podem nos obsediar com aquele pensamento, que lembra que a gente falou, plastifica e vai na direção. E como que eu vou me defender? Como que eu me defendi do Covid? Só vacina. Por vários aspectos, né? Tinha gente que tinha imunidade alta, se alimentava bem, fazia exercício físico, estava tranquilo naquele momento, mesmo passando por muita turbulência, né? Outros não, porque medo é a primeira coisa que faz a nossa imunidade baixar. Pânico, medo. E quantas vezes a gente sente medo? Sentiu medo, a imunidade é baixa. Ontem eu estava assistindo o último capítulo da série The Chosen. Não sei se vocês estão assistindo. Se não estão, indico que é maravilhosa. Repete o nome? The Chosen, chama Os Escolhidos. No Netflix tem a primeira temporada, tá? Mas eu assisti o último capítulo da terceira temporada. Vou dar um spoiler bem pequenininho. Mas é a passagem do Simão, de Jesus chamando Simão, que ele está na tempestade com os discípulos no barco, e Jesus chama Simão, vem até mim. Jesus está caminhando ali no mar, naquela tempestade, naquela mar revolto. E ele foi indo, né? E os discípulos, não Simão, não Simão. E ele, com o pensamento firme, Jesus. Quando ele olha para o lado e vê o mar revolto, o que acontece? O pensamento dele cai no medo. Na mesma hora ele afunda. E Jesus tem que resgatar. Eu estou com você. E Jesus fala todos os dias para nós: eu estou com você. Eu vejo você. A fé é isso. É crer, logicamente, estudando, tendo embasada, né, que Jesus está conosco. A doutrina, o conhecimento vai tirar as nossas dores? Não, mas vai nos ajudar a passar por elas de forma mais fortalecida, com mais sabedoria, com mais resignação e tendo a certeza que Jesus está conosco. Caiu a vibração? Eleva pensando em Jesus. É só pensar na imagem. Quando a gente assiste a série, a gente vê, né, aquela imagem amorosa dele abraçando, né, os discípulos. Então, isso está no nosso poder. Nós temos que aprender e usar. E muito importante a gente entender que quando fala elevar o pensamento, não é achar que todas as dificuldades vão ser resolvidas, é compreender que todo desafio e até mesmo o desencarne, se for com essa mente pacificada, é porque era para ser. Tá? Porque muitos que estavam pacificados, equilibrados, desencarnaram com a Covid. Não? Por quê? Porque era o momento. Não? Entendeu? Então é nesse sentido, porque senão a gente fica imaginando, né? Que vai eu sarar. vou elevar meu pensamento, Eu já vou sarar. nenhuma doença vai me atingir. Não. Não, né? Porque Nós a gente não temos uma consegue programação, também. precisamos vivenciar.
Isso, primeiro que nós temos a nossa programação. Outra coisa, que não somos seres puros ainda, nosso pensamento não está sempre na mesma faixa. Então nós vamos cair, é isso que a gente tem que lembrar, olhar a dualidade, o bem e o mal, a sombra e a luz. Nós temos sombra, entender, aceitar, né? Ter humildade. Eu tenho ainda construções no mal, que eu preciso olhar para elas. Mas eu também tenho construções do bem, eu já tenho conhecimento de como eu posso me auxiliar, como a espiritualidade pode me ajudar. Não vai tirar de mim a doença, mas vai me trazer reequilíbrio, vai me equilibrar. E isso é muito importante para a nossa vida, né? Então, por que ela falou de médium? Porque o médium, nem todos somos, nós vamos ver aqui, tem esse poder de se conectar, de sentir, de perceber as outras formas de pensamento e vibrações. Tem um livro que chama Mediunidade e Sintonia, de Herculano Pires, e ele fala sobre mediunidade. O que mediunidade é? Todos nós temos, tá? É inerente ao espírito. É a força mental. Todo mundo não tem força mental, que não tem o poder, né? Pelo pensamento. Talento criativo da alma. Por quê? Porque a gente pode criar e nos forçar a criar coisas boas. Nós temos esse talento, esse poder dentro de nós. Capacidade de comunicação do espírito. Aquilo que a Viviane falou, não é só com o espírito desencarnado. Às vezes eu transmito, eu com a minha mãe sou muito. A sintonia é perfeita, porque eu penso nela, ela liga para mim. Ou ela pensa em mim, eu ligo para ela. É impressionante. Então, essa capacidade de comunicação com o espírito, todos, tá? Vivos e encarnados e desencarnados. É o imã no próprio ser. Então, nós temos um imã aqui no nosso campo mental. É eletromagnético, nós temos esse poder. Mediunidade é sintonia e troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Aquilo que o Viviane falou, não é só com desencarnado, tá? E olha o que é muito importante, gente. Isso a gente tem que lembrar sempre, que sintonia é acordo mútuo. Então não dá para falar assim, eu estou obsediada, por isso que eu estou agindo assim. Fez um acordinho lá com quem está na mesma vibração que você. Às vezes é difícil sair. Quando a gente está doente ou está mal, não é difícil às vezes até a gente se conectar e fazer uma oração? E o que a gente tem que fazer então? Pedir ajuda. A gente tem que falar, a gente tem que publicar o que a gente está sentindo. Quando a gente quer vender um carro, uma casa, uma televisão, o que a gente faz? Anuncia, publica. Se eu não anunciar que eu não estou bem, como que as pessoas vão saber e vão poder me ajudar? Eu tenho que falar. Olha o poder da palavra também, né? Ter humildade, né? De pedir ajuda, porque às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda, mas a gente não vive sozinho. A gente necessita do outro, assim como o outro precisa de nós. Então a gente pede ajuda, tá? No livro dos médiuns fala: as mediunidades, tal como o dom da visão, é uma faculdade peculiar a todas as criaturas. Pela intuição, todos os homens são médiuns. E para o planeta regenerado, todos irão desenvolver bem esse quinto olho que a gente fala, que é o da glândula pineal, que ela se calcifica, né? Até os 12 anos, porque ela é a veladora do sexo, mas quando ela se calcifica, ela se abre para essa sintonia. Tá? Então, o nosso exercício é procurar nos sintonizar com boas vibrações, com bons pensamentos. Às vezes é necessário solitude, ficar sozinho, tá? Para perceber que tem amigos espirituais junto de mim, para conversar. E aí ele fala, né? Que todos, pelo menos pela intuição, todo mundo é médium. Que todo mundo não tem intuição aqui. Sabe aquela vozinha que fala pra gente? E que a gente não segue muitas vezes? A gente faz o contrário.
né? Porque a intuição ela é nata, a gente nasce, né, com esse poder de intuir. Então a gente tem que estar atento à nossa intuição, ouvir muito a nossa intuição. É a faculdade de perceber, de pressentir coisas independente do raciocínio. Então, às vezes, um filho está lá em outra cidade estudando. Eu tenho muito isso também. Ele não está legal, eu sinto aqui. Você também? Meu filho com câncer não passou para mim, mas eu sabia que ele estava. Eu sonhava e eu acordava e dizia: o Sérgio precisa de mim, o Sérgio precisa de mim. Olha que eu coisa falei, está acontecendo. maravilhosa. Ligava, ele negava receber, mandava, estou bem. Eu dizia, tudo bem, fique na sua. Se você lembrar, tem a humildade, né? Claro, não precisa do passo dele, do movimento dele. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Quando tá? eu fui saber, já tinha passado por 32 sessões de radioterapia. Cheguei lá e falei: que Deus faça por você o melhor. Isso. Eu entrego na mão do Criador. Perfeito. Aí, Eu falei aqui que a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado a receber uma intuição. A gente pode ajudar sim com orações. Muita, né? Porque a oração é o melhor presente que a gente pode dar para um espírito encarnado ou desencarnado. E é o melhor presente que a gente pode receber de alguém. É uma oração feita de coração, verdadeira. Sabe aquela intenção de mãe? Né? Intenção de mãe que é amor puro, né? E a conexão de filho com mãe e com pai é muito forte, né? Tem um lacinho que liga, né? Por isso que a gente sente, né? E olha que maravilha, você esperar ele dar esse passo, né? Até você, e mesmo assim você ficar equilibrado e pedindo a Deus, porque antes de ser nosso filho, é filho de quem? De Deus, né? Ele que sabe. Na série vocês vão ver Jesus falando também para os discípulos, né? Eu permito a dor para te fortalecer. Ele fala para Simão, porque Simão fica horrorizado. Como que você cura todo mundo e minha mulher perdeu o filho? Ele fala: eu te dou a dor para te fortalecer, para te deixar forte. Porque imagine criança que não passa por frustração, fica criança a vida inteira, não amadurece. Nós também, nosso espírito é criança. Então é necessário, né? Mas o importante é isso, a gente entregar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. A nossa parte, né? Se Ele permitir estar ali, as orações, as vibrações. Então, isso é intuição. Pode ser expressão da nossa faculdade mediúnica e pode ser lembrança de um aprendizado em épocas passadas ou no plano espiritual. Porque todas as noites nós morremos, né? A gente sai do nosso corpo, logicamente ficamos ligados, né, pelo fluido, pelos cordões, mas nós vamos muitas vezes estudar ou não, né? Ou vamos para ambientes como a gente gosta aqui, de ambientes pesados, né? A gente se vincula à noite com aquilo que a gente gosta, tá? Na vibração da gente. Por isso é importante também fazer a oração antes de dormir, tá? Em sintonia. Tudo bem? No Livro dos Médiuns, na questão 182, diz assim: todo aquele que, tanto no estado normal como em êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria de médium inspirado. E quantas inspirações a gente não recebe todos os dias? Boas e más. Esses formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta aí é menos sensível. Aí que está o perigo. Porque a gente não sabe se é da gente, se é do outro. Às vezes a gente acha que é da gente, vai e faz, e é alguém que está intuindo lá, bem brincalhão, né? Que quer que a gente faça determinadas coisas e a gente age como se estivesse hipnotizado. Na verdade, ficamos, né? Por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o próprio pensamento do que lhe é sugerido. Então, olha o perigo, né, da intuição. Por isso a gente tem que estar na vibração. Ele fala. Em mediunidade, vida e comunicação, também de Herculano, ele diz assim: temos assim duas áreas de função mediúnica, designadas como mediunidade e mediunato. A primeira corresponde à mediunidade natural que todos temos, que
todos os seres humanos possuem. E a segunda corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, médiuns investidos espiritualmente para finalidade específica nessa encarnação. Então, uns têm uma mediunidade mais ostensiva e que ali está dizendo, ó, vai trabalhar, vai fazer a caridade através desse dom, dessa graça, né? E outros só pela intuição mesmo, tá? Para estarmos saudáveis psiquicamente, então, e não sermos contaminados, devemos lembrar diariamente do que? Controlar nossas emoções mentais, os nossos sentimentos, porque a gente pensa e vibra e age, né? Então, pensou, vibrou uma coisa ruim, procura fazer uma prece, procura ajuda se não conseguir. Por efeito da vontade sabiamente administrada. Aperfeiçoar o conhecimento espírita pela participação em cursos, encontros e estudo das obras espíritas. Por quê? Porque o conhecimento traz ferramenta para a gente. Né? Ele vai tirando aqueles véuzinhos, sabe, que deixa a gente, o cabreço que deixa a gente limitado. Então, procure estudar bastante. Adotar o hábito da oração e da meditação. A nossa amiga Flávia tem uma meditação toda segunda-feira, né, Flávia? Que ela conduz, que é maravilhoso e é curativa. Tá? Evangelho no lar. Quero proteger meu lar. Quero pôr imunidade no meu lar. O que eu tenho que fazer? Evangelho no lar. Ah, ninguém quer fazer comigo, faz só assim. Integrar em serviço de auxílio ao próximo, exercitando assim a prática da caridade. E a gente vai ver que isso daí traz para a gente esse empenho, essa vinculação no serviço do bem, traz para a gente uma imunidade adquirida. A gente ganha da espiritualidade uma vacina. E a gente vai ver aqui. Bom? Empenhar no combate às nossas imperfeições, porque o maior inimigo mora dentro de nós mesmos. Né? Então, olhar para essa parte sombria nossa e vou me esforçar. Mais um dia, hoje eu vou tentar de novo. Bom? E então, no livro da Irmã Reforma Íntima, que ela traz, né, essa proposta para que a gente possa fazer melhorar a nossa vida, tanto aqui como encarnado, como a espiritual, e fazer a nossa evolução, ela traz o relato de uma atividade de observação, estudo e aprendizado de um grupo de espíritas em visita à crosta. Porque quando a gente desencarna, vai, né, para as colônias espirituais, espero que a gente vá, a gente também estuda lá e faz estágio. Então, às vezes, quando a gente está preparado, né, psiquicamente, por quê? Porque se eu estiver ainda oscilando, eu não posso sair daquele ambiente que está com aquela imunidade, porque as colônias também têm imunidade, tá, gente? E essa imunidade adquirida, existem elos magnéticos formados pelos espíritos superiores que dão essa imunidade para as colônias. Então, por isso que lá o espírito consegue se manter numa vibração, fora assim, tem tratamento, né? Mas quando a gente está num nível que já consegue sair, a gente sai e vem fazer estágio na crosta terrestre. E aí esse relato é de um estágio desse. Uma pequena equipe fazia seus primeiros estágios de aprendizado junto à crosta. Depois de meses da adaptação pós-desencarne, foram convidados para acompanhar e ir em atividade de assistência fraternal na Terra. A visita consistia na intercessão em favor de um dedicado médium da seara espírita. Esse médium, ele era médium de oratória, tá? Ele não era médium de ostensivo de psicofonia. Nem psicografia, ele era só palestrante. Psicofonia. Ele era palestrante, ele era de intuição e palestrante. O irmão se apresentava com disposições valorosas ao trabalho. Por essa razão, recebia investidas espirituais de adversários do espiritismo que o atormentavam. Porque sempre tem adversários, eles não querem, né, que a gente faça o bem, que a gente fique nessa vibração amorosa, porque eles querem, eles ainda estão numa faixa, são nossos irmãos, necessitam não do nosso julgamento, do nosso amor em primeiro lugar, mas ainda são ignorantes, ignoram a lei de Deus, como muitas vezes a gente ignora nas nossas práticas e ações, né? Então muitas vezes nós somos também, não tem problema, tá? O importante é que nós estamos dando um passinho, nós não vamos dar saltos, não, é devagar, é
respeitando o seu limite mesmo. Tá? E ele trabalhava e recebia muitas investidas, né? Tanto de encarnados como desencarnados. Assim como micróbios patogênicos invisíveis aos olhos, muitos espíritos que não são visíveis têm suscitado até hoje muitos adversários e provocam adoecimento aos que se ligam a eles pelo pensamento e sintonia. Lembrando que sintonia é contrato dos dois lados, tá? Não adianta botar a culpa só no outro. Lembra que também tem culpa. Ele estava preparando-se para as atividades do dia no seu lar, através da oração. A hora é 11 horas, né? Até as 11, né? Máximo. E estava preocupado, ele estava preparando-se para as atividades do dia no seu lar, através da oração. No entanto, à porta da sua residência, uma chusma de almas postava-se em atenciosas expectativas. Percebemos nítido halo magnético provindo das dependências da sua casa. Ele fazia evangelho no lar, ele tentava, né, manter essa vibração, tá? Então a casa dele também era protegida. Como eu falei, as colônias são protegidas, as casas espirituais da terra também, todo mundo tem proteção. Desde que, pela lei da justiça, a gente faça merecimento disso. E percebemos esse halo luminoso, então olha, eles ficavam do lado de fora. Um anel magnético muito luminoso em cores acomodava-se sobre a sua cabeça, como se fosse uma boina, com a parte superior aberta. Constatávamos que petardos de matéria enfermiça eram atirados sobre o servidor, mas eram dissolvidos integralmente por alguma força especial que partia desse anel. Olha que coisa maravilhosa. O médium sentia pelos canais da intuição que algo não estava bem, começou a sentir mal-estar, não estava, sabe, aquela angústia. E o que ele fez? Recorreu à prece e à leitura edificante. Então, se a gente não consegue fazer a prece, abre o Evangelho e faz uma leitura em voz alta. Tá? Pede ajuda, vem no centro, né, Vivi? Tem a escuta fraterna que pode ligar. E criou um laço consistente com a sua mentora. E a investida foi frustrada mais uma vez. O médium é usufrutuário de um contrato de assistência permanente em razão dos méritos a que se faz credor. O halo luminoso é uma criação de almas superiores em favor da obra do bem que todos, pouco a pouco, os tornem na terra. Olha a maravilha de fazer a caridade e de fazer, de estar no caminho do bem. Mesmo que às vezes a gente tropeça, muitas, né? Mas olha os benefícios. A gente recebe vacinas, a nossa casa recebe proteção, a nossa casa mental também. Chama-se imunizador psíquico, que é a vacina, a imunidade adquirida. É uma imunidade de defesa mental que concede aos médiuns melhores recursos no desempenho da sua missão. Lembrando que todos somos médiuns, tá? É uma concessão da misericórdia divina. O médium vem se dedicando à tarefa da educação de si mesmo. Isso é o mais importante. Mais importante do que ele ser palestrante, é ele estar se esforçando em mudar o seu próprio mundo, o seu primeiro mundo aqui. Tá? E a espiritualidade observa isso. E é isso que ela quer de nós. O nosso irmão perseverou durante esse tempo, mas, além disso, integrou no grupo de servidores doutrinários. O médium se oferece pelo bem de outras casas, devolvendo um estimável labor coletivo junto à seara de Jesus. Ele está trabalhando para quem? Para Jesus. A seara é enorme, gente. Tem trabalho para todo mundo. Não precisa ser médium, não precisa ser palestrante. Tem muita coisa para ser feita. Né, Vivi? Aqui no Educandário, na Casa Bezerra, quem quiser ser, né, estudante e trabalhador de Jesus, pode vir aqui que será muito bem recebido e acolhido. Assim como eu fui. Conduziu-se para intenções nobres do plano superior em relação ao seu dever, ou seja, amparo para melhor servir. Dessa forma, em regime de parceria que amadurece a cada dia, parceria, tá? Há condições de manter as obsessões do irmão sob controle rigoroso. Tem privilégio nisso? O que vocês acham?
Ele é privilegiado? Não. O que tem então? No livro dos médiuns fala dessa questão. É preciso que saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam e quando eles julgam conveniente, preservam dos ataques dos espíritos enganadores. Qual o motivo dessa parcialidade? Não a parcialidade, a justiça. Ele faz, é uma lei sistêmica de dar e receber. Às vezes a gente quer só venha a nós ao nosso reino, né? Mas a gente não faz a vossa vontade, que é a vontade de Jesus. A gente quer receber e a gente fica numa posição de desonra. Vocês podem perceber todo relacionamento em que um dá mais e sabe quem cai fora? O que recebe mais, porque ele fica numa posição menor de desonra. Tudo na vida tem que ter o dar e o receber. E isso é uma lei de amor. Então, por isso que os espíritos superiores se compadecem desse irmão e fazem essa caridade. Justiça. O médium cristão não está isento da sua luta autoeducativa em razão dessa humanidade. Sempre tem sido lembrado sobre isso nas suas incursões noturnas fora do corpo. Esse artefato de proteção é implantado no corpo sutil entre o cérebro e o corpo perispiritual, junto ao centro coronário, através de uma verdadeira cirurgia que lembra um transplante. E assim como nos transplantes orgânicos, pode haver rejeição se o nosso irmão não continuar alimentando-se do sentimento da fé e do amor, sustento das nobres realizações. Poderá ocorrer uma suspensão natural dessa imunização psíquica. Volta no Evangelho, né, nas mãos não lavadas. Não é o que entra pela boca, a gente tem que se alimentar de bons pensamentos e limpar o nosso coração. Assim como a gente toma banho e escova o dente todo dia, a gente tem que fazer essa higiene. Nos esforçar, porque não é fácil. Dia virá em que as suas defesas naturais superarão os impulsos defensivos do anel protetor e ele não mais terá a mesma função. O médium demonstrava alívio mental da sobrecarga de vibrações que eram desfechadas, utilizando-se desse empréstimo para investir mais no trabalho do bem. Se ele estava sempre bem equilibrado, ele podia estudar mais, ajudar mais. Porém, dia virá que suas defesas naturais superarão os recursos defensivos do anel protetor e ele não mais terá a mesma função. Assim como a nossa imunidade fisiológica, né? A gente está sempre disciplinado, a nossa imunidade está sempre alta, em alerta. Os recursos nesse sentido são infinitos como expressões de amor do nosso Pai. Então, o mais importante de toda essa lição é conhecimento de si mesmo. No livro dos Espíritos diz qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Um sábio os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Muito obrigada pela atenção e que tenhamos todos um dia bem alegre e feliz. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso, né? O trabalho, ele é lei universal, né? Então, se a gente for lá no livro dos Espíritos, está lá a lei do trabalho. Vou contar uma experiência para vocês, se eu me emocionar. Há muito tempo que a gente não se reunia aqui para um trabalho braçal. Eu saí daqui feliz. Vocês sabem que Cora Coralina é um espírito que fez um trabalho maravilhoso enquanto encarnada, com certeza desencarnada também. Quando alguém ia buscar ajuda espiritual, passar pelo acolhimento fraterno e precisava, né, do trabalho da desobsessão, ela falava assim, manda para a cozinha e dá um saco de batata para descascar. Então, os trabalhos simples, feitos com união, faz toda a diferença. Ontem nós tivemos aqui um time de trabalhadores da construção civil fazendo um trabalho em doação para fechar o nosso pátio.
E nós nos reunimos aqui em algumas pessoas para poder limpar, fazer a limpeza do chão. O líder deles virou para mim e falou assim: eu nunca vi uma coisa tão linda. Olha quantos voluntários trabalhando, são todos voluntários, parecem todos voluntários. Ninguém estava fazendo um trabalho que tinha um status. Nós estávamos lavando o chão, né? E é isso que a gente precisa fazer. Isso traz união. Mas a gente se cansa muito rápido das atividades simples, porque nós ainda, como seres egoístas, a gente precisa, né, trabalhar no que nos traz recurso, no que nos traz dinheiro, no que nos traz status, né? Mas isso não traz a paz no coração tão necessária para todos nós, né? Então, quando nós somos convidados para a seara do Cristo para trabalhar, é para trabalhar nas coisas simples. Trabalhar coisas simples que são extremamente necessárias, né? Eu saí muito cansada daqui, inteira molhada, né? Porque eu tive que perdoar um amigo querido, né? Que pegou uma mangueira dos bombeiros lá, porque alguém teve uma grande ideia de limpar a caixa d'água do bombeiro, né, Douglas? E ele se achou bombeiro do educandário, né? E saiu jogando água para todo lado. Sabe quem ele atingiu? Eu. Né? Em um segundo eu fiquei inteirinha molhada, inteirinha. Mas foi uma alegria imensa, né? Fora a alegria de a gente ver concretizado uma coisa que as crianças vão usufruir muito e que nós também, porque se Deus quiser, nós vamos nos confraternizar muito nesse ambiente, né? Num ambiente que nos fortalece, que nos traz essa energia para enfrentar os desafios da vida que não são fáceis, né? E não são fáceis pela misericórdia divina mesmo, porque não é fácil nem dentro da casa espírita se relacionar, né? Doar tempo, não é fácil, né? Então não é à toa que muitos vêm e muitos vão embora, né? Porque a gente tem muito mais preocupação com a matéria do que conosco mesmo, que é nos enxergar como espírito. Gratidão imensa a você, que trouxe um conteúdo maravilhoso, essencial para todos nós, inclusive para mim, né? Que talvez, ou quase certeza, seja mais necessitada de todos vocês, né? Eu sinto um amor imenso pelo Douglas, tenho vontade de ir embora às vezes, mas eu sei que se eu for, eu vou sentir uma culpa imensa, imensa, né? Então estamos aqui. Deus abençoe a todos vocês.